Amém, queridos? Sabe que estamos aqui juntos para aprender sobre a palavra de Deus. E todos nós que somos filhos, que decidimos convidar a Jesus para entrar no nosso coração e fazer morada, nós temos um guia, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quando nós entendemos e nós nascemos de novo, nós entendemos também, recebemos isso do Senhor, que existe uma trindade. A trindade formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Nessa passagem, nós estamos vendo o Espírito levando a Jesus no deserto. E nessa passagem, nós também vemos que existe o diabo. Quem é o diabo? Por que você tem medo de falar sobre o diabo? O diabo é teu inimigo. Ele te odeia. Ele anda ao seu derredor. Ele não descansa. Porque ele sabe que existe um propósito de Deus para a sua vida. E você tem que parar de ter medo de falar do diabo. Não é aquela coisa, se eu não falar do diabo, ele não vem me atazanar. Querido, se você sabe quem você é, se você sabe a autoridade que foi dada por Deus para a sua vida, você vai falar assim, vai falar igual Jesus falou, saia daqui, Satanás, arreda-te daqui, Satanás. Mas a grande questão é, muitas vezes Deus Pai, assim como foi feito com Jesus, Ele permite que Satanás venha e tente nossas vidas, porque Ele quer nos ensinar algo, porque Ele quer testar o nosso coração. Nessa passagem, Jesus era jovem, como eu, sou jovem. 30 anos. Quantos aqui são de 94? Tem alguém aqui de 94? Yes, vamos 30. Olha aqui, querendo levantar a mão, está repreendido em nome de Jesus. Esse ano nós vamos 30. Jesus tinha 30 aqui já, ele era jovem. E tinha acabado de acontecer algo muito interessante. João Batista era aquele que anunciava sobre Jesus. E João Batista falava, esse é aquele em qual nós temos profetizado por milhares de anos. E eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. O trabalho de desatar as sandálias era dos escravos. Sabe que quando você chegava na casa de alguém, um escravo ia lá, desatava as sandálias e lavava os pés. João Batista está dizendo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E João Batista disse, eu vim para preparar o caminho. E tinha acabado de acontecer um grande evento na vida de Jesus. O ministério dele tinha acabado de iniciar, porque ele tinha sido acabado de ser batizado por João Batista. E quando ele batizou-se, desceu as águas, os céus se abriram, veio a pomba, e Deus Pai falou o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse evento tinha acabado de acontecer, então você pensa, que estreia maravilhosa, que grande entrada e apresentação sobre Jesus. Olha o que acabou de acontecer. Os céus se abriram. Você já imaginou, gente? Tem a imaginação santa. Os céus se abrindo, desce a pomba e uma voz fala, este é o meu filho amado. Mas você pensa, agora que Jesus foi apresentado em terra, que Ele é o Deus, o Messias, o Salvador, agora Ele vai começar a fazer muitos milagres. Agora Ele vai começar a curar muitas pessoas. Agora Ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos e vai alimentar a multidão. Agora Ele vai se manifestar em quem Ele nasceu para ser e nos salvar. E sabe o que acontece? O Espírito o leva ao deserto. Olha que interessante isso. Depois dos céus declararem, do Deus Pai declarar, este é o meu filho amado, Deus Pai permite que o diabo leve Jesus. Na verdade, o Espírito leva Jesus até o deserto. E para que o diabo lance dúvida, porque nos 3 frases que nós lemos, ele diz, se tu és filho. Ou seja, Deus tinha acabado de fazer uma declaração e o diabo, se tu és. O se é uma condição. E é dentro deste texto que nós vamos meditar. Sabe, eu não sei vocês, mas eu já fui conduzida e influenciada a fazer coisas e estar em lugares que muitas vezes eu nem queria, eu nem sabia o que eu estava fazendo.
Deixa eu contar uma história para vocês. Nós, jovens, que vamos fazer 30 anos este ano, a partir dos anos 2000, não sei se vocês lembram, nossa, gente, eu me sinto tão velha falando isso, pelo amor de Deus. Anos 90 e anos 2000 ficou aquela febre do patinete. Quem que já teve patinete? Gente, aquele patinete de metal. Gente, pelo amor de Deus, vocês nunca tiveram patinete? Olha lá, ó. Patinete de metal, aquele que você andava descalço, quando você freava aqui atrás, ó. O pé queimava, gente. O pé queimava, fazia bolha aqui embaixo. E era febre, era moda. Minha mãe tá rindo que ela já sabe a história que vai ser. E aí, aquela época, gente, nós tínhamos muito costume de andar, de brincar na rua, né? Criança brincava na rua, era todos os amigos lá e tal. Só que eu não tinha um patinete e todas as minhas amigas tinham patinete. Então, eu ficava lá com aquela cara, né? Tipo, vou esperar alguém cansar e me emprestar o patinete deles. Até que os meus pais, eu lembro, era um sábado, e eles ficavam indignados. Cara, nós não temos dinheiro para comprar um patinete. E eles ficaram, só que eles estavam falando entre si. E aí, no final do dia, chega meu pai com um patinete para mim. Ele chega carregando nas costas, assim. Eu acho que ele comprou usado, né? Ele comprou usado, mas não tinha um risquinho. Ele veio com o patinete grudado aqui, ó, no pescoço. Aí a minha mãe, olha lá quem tá vindo. Não enxergava muito bem quem que era, porque eu tinha que ficar esperando a minha vez de brincar com um dos outros. E aí meu pai chega e traz o patinete. E aí eu chorei. Quem me conhece sabe, né? A emocionada sempre, a melancólica. Obrigado, pai, não sei o que lá. Fiquei muito feliz e comecei a brincar com o patinete. Só que meu pai falou assim, Lê, quero que você pegue e pule desse meio fio aqui, ó. Daqui pra lá. Vai, faz uma manobra super radical. Falei, pai, então, eu tinha acho que uns 6, 7 anos. Não sei fazer isso. Vai. Meio que me empurrou e eu fui. Resumindo a história, claro que eu caí. Claro que todo mundo riu de mim. Claro que eu fiquei brava porque riram de mim. Aí, risquei o patinete novo, que não tinha nenhum risco. Entortei o guidão dele. Guardei e entrei para casa. E fiquei muito brava. Porque eu fui influenciada por ele. E o que essa história tem a ver com a história de Jesus? Felizmente, Jesus não teve a atitude que eu tive. Apesar de ter sido influenciada pelos outros para fazer uma coisa que eu não tinha noção do que eu tinha que fazer, Jesus já tinha noção do que ele precisava fazer. Jesus, mesmo tendo sido levado por outra pessoa a estar num ambiente, ele soube como se comportar. E hoje eu vim para falar de Jesus e não vim para falar de mim. Então eu quero começar falando que Deus levou a Jesus para este lugar, para mostrar que existe sim glória no deserto. Então, Deus entendeu que antes da promoção de Jesus vem a tentação. Quero dizer para a sua vida. Antes da promoção, antes de Deus levar você para um novo nível, para uma nova fase, para uma nova estação, Deus vai permitir sim que você passe por níveis de tentação. Se isso aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer com você? Jesus é o nosso maior exemplo. E sabe por que ele faz isso com você? Porque ele te ama. Porque ele quer saber aonde está o seu coração. Ele quer saber onde estão as suas motivações. Ele não vai te dar algo que você não possa suportar, porque ele não quer ver filho sofrer. Então, antes da promoção chegar até você, tenha certeza, você vai passar por tentações. Amém? Hoje nós escutamos os irmãos falando, eu tenho o meu ministério, existe o meu chamado. Gente, eu fico muito brava, não fale isso perto de mim porque eu vou te corrigir. Não é o seu chamado e o seu ministério. O chamado é de Deus. Ele entregou para você fazer algo com as habilidades e os dons que Ele também deu para você. Mas não é seu, é dele. Então nós temos que parar e testar o nosso coração. Por que eu estou falando meu chamado e meu ministério? Não é meu, é do Senhor. E é isso que Deus fez com Jesus. Muitas vezes você está passando por uma estação de provação, mas enquanto Deus vê provação, Deus vê caráter aprovado. Quando você vê tentação, Deus fala, eu vejo um filho amado. Quando você vê luta, Deus vê, eu vejo um filho promovido. Não fique triste se você está passando por um deserto. Saiba que a promoção está logo ali. Saiba que o novo nível está logo ali. Saiba que o seu coração está sendo testado por um Deus que te ama. E Ele não quer nunca te ver sofrer. Ele nunca quer te ver colocado numa situação, numa posição em que você não esteja preparado. Mas aí, o diabo acha que ele tem uma zona de ataque livre.
Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o diabo. O único poder que o diabo tem é o poder que Deus e você dá para ele. Vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. O único poder que o diabo tem é o poder que Deus dá para ele e o poder que você dá para ele. Então você tem que parar de achar que tudo é o diabo. Não. Aqui, quem que levou? Quem que levou a Jesus para o deserto? Foi o Espírito. E Satanás achou que ele tinha uma zona de ataque livre. Não, ele não tinha. Ele só foi até onde Deus deixou que ele fosse. Na sua vida, você pode até pensar, por quê? Por que muitas vezes acontece isso comigo e com você? Por que Deus fala, eu vou te testar? Fala para o seu irmão aí do lado. Você quer ser promovido? Não, com fé. Você quer ser promovido? Esteja pronto para ser testado. A primeira coisa que Jesus falou aqui foi sobre apetite. Fale comigo, apetite. Coloca para mim aqui na tela o versículo 3. O tentador aproximou-se e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Gente, vocês acham que Jesus não teria poder de fazer isso? O que vocês acham? Sinceramente, tem que parar de ler a Bíblia como se você fosse um alienado. Presta atenção, Jesus que você serve. Ele tem poder ou não para fazer isso? Por que ele não fez? Não era o tempo dele fazer. Sabe que toda vez que o diabo tentava trazer dúvida no coração, ele dizia, está escrito. Ele citava a palavra de Deus. Mas o texto vai dizer que ele estava com fome. A primeira tentação foi sobre o apetite de Jesus. Apetite fala sobre o que você ingere. Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Será que você consegue controlar a si mesmo? Será que você tem conseguido controlar o que entra pela sua boca? Será que você tem domínio próprio? Porque domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E a manifestação, a evidência de que você tem Espírito Santo é a manifestação do fruto do Espírito. Vou falar de novo. A evidência de que você tem o Espírito Santo é a manifestação dos frutos do Espírito. Um deles sendo domínio próprio. O interessante é, ele já estava com fome. E nós vemos 2 exemplos de pessoas que também passaram 40 dias e 40 noites jejuando. Abre comigo lá, Êxodo 34, 28. Eles vão projetar para a gente. Êxodo 34, 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Moisés ali ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Fala comigo, 40 dias, 40 noites. Sem comer pão e beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Quais palavras ele escreveu? Os 10 mandamentos. Ele matou a carne dele. Ele teve domínio próprio. Ele escolheu o que ele ia ingerir. Para que houvesse a manifestação da glória de Deus. E então, os 10 mandamentos foram escritos. Temos outro exemplo de 40 dias e 40 noites. 1 Reis 19, 8. História em que Elias, olha lá. Então, ele se levantou. Não, esse não. Não. Errei. Ele viajou 40 dias, mas ele não ficou... É outro texto. Mas ele também estava de jejum, tá, gente? Nesse texto, é o texto em que Jezabel queria matar todas as ordens dos profetas. E Elias jejuou, e então ele fugiu para o monte. E depois que ele viajou, então, 40 dias e 40 noites, ele chegou a Horebe, que se chama o seco, o deserto. E neste lugar, o Senhor se manifestou, fala com ele, saia dessa caverna. E aí você pode continuar lendo, a referência é 1 Reis 19, tá bom? Se você quiser anotar. 22, olha lá, 22. E por que jejuar? Por que homens de Deus jejuam? E por que 40 dias e 40 noites? Porque homens de Deus entendem que
eles não fazem nada por eles mesmos, mas eles fazem pelo Senhor. Então, eles se separam para que haja um tempo de rompimento. Jejum nada mais é do que entregar seu apetite para Deus. Semana passada o pastor Lucas falou sobre a corrida da vitória, ele falou sobre jejuar. Então eu vou falar uma coisa para você. Se você quer continuar na sua mediocridade, sendo um crente de domingo apenas, se você não quer mergulhar no que Deus tem para a sua vida, se você não quer sair do deserto, se você não quer alcançar o propósito do Senhor, não jejue. Não fique sensível a Ele. Mas se você entende que você é filho, que você é separado, que você é escolhido e que existem águas mais profundas para você entrar, você precisa se separar e entender, você não é uma pessoa carnal, você é um ser espiritual. Então por isso você precisa se preparar para estar sensível. Você precisa ser sensível ao Senhor. E o diabo tenta dizendo, se você é filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Jesus não faz isso porque não era chegado o tempo e porque ele sabia que quem quer que o alimentasse seria quem o controlava. Jesus sabia que quem o alimentasse seria quem o controlasse. Então, sabe, os nutricionistas falam, você é o que você come? E é exatamente isso. Quem você alimenta, do que você se alimenta é aquilo que te controla. Quantas pessoas são alimentadas por social media, são alimentadas por televisão, são alimentadas por notícias ruins. Elas só falam daquilo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ela vai se alimentando, aquilo desce para o coração e ela só fala daquilo, é um ciclo sem fim. Que coisa chata é escutar pessoas que só falam de tragédias. Mas você não é essa pessoa não, né? Amém. Eu não estou falando para você não assistir notícia, para você não ter rede social, para você não ter relacionamento. Eu estou falando que você precisa ser seletivo. Este é o tempo de você selecionar o que você vai ingerir. Assim como humanamente os nutricionistas falam, você precisa comer proteína, carboidrato, leguminosas e salada e frutas. Você precisa ser seletivo no que você ingere. E olha o que Jesus vai dizer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabe que do que ele se alimenta é aquilo que controla. Jesus sabe o que o dá vigor, o que o dá energia, o que ajuda a manter o seu metabolismo funcionando, os seus sistemas, o crescimento dos seus tecidos. É viver da palavra liberada pela boca de Deus. Eu não sei do que você tem vivido, mas essa manhã o Senhor quer falar para você, viva da palavra liberada pela boca de Deus. Ingira aquilo que o Senhor fala ao seu respeito. Você é o que você come. Os nutricionistas dizem, coma a palavra de Deus, se alimente daquilo que é eterno. Pare de se alimentar dessas coisas do mundo, coisas terrenas. Se você não vive a palavra liberada da boca de Deus, você não está vivendo. Você está em modo sobrevivência. O Noah joga um joguinho no tablet e ele fala, mãe, eu estou no modo de sobrevivência. Que meio que alienados. João 4,34. Olha o que Jesus diz. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Existe coisa mais poderosa que isso? Que a nossa comida seja fazer a vontade do nosso Pai. Jesus sabia disso, Ele é o nosso maior exemplo. Então o diabo viu que não funcionou essa tática de tentar Jesus pela sua necessidade física, pelo seu desejo. Apesar de Jesus estar com fome, Ele nos ensina o quê? Eu sou um ser espiritual. Apesar da sua necessidade física hoje, estou aqui para te falar, você é um ser espiritual. Deus sabe do que você precisa, fisicamente. Mas você é um ser espiritual. Então se alimente das coisas espirituais. O teu físico vai ser provido por Ele. Lemos no final do texto, não lemos? Os anjos vieram e o serviram. Porque é isso que acontece. Fale para o seu irmão do lado de novo. Quer ser promovido? Esteja pronto para ser tentado. Segunda coisa testada por Jesus.
insegurança. Fale comigo, insegurança. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse. Note que o primeiro versículo, quem o levou ao deserto foi o Espírito. E dessa vez o Espírito deu autoridade ao diabo para pegar Jesus e levar até Jerusalém, até um lugar muito alto. E o 6 vai dizer, se você é filho, jogue-se daqui para baixo. E ele cita a Bíblia ainda, ó, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos segurarão para que não tropece em pedra alguma. Gente, o diabo sabe a Bíblia, tá? Você viu que ele viu que a primeira tática dele não funcionou? Que Jesus rebateu ele com a palavra, com a Bíblia. E aí ele mudou a tática. Ele falou assim, não consegui tocar ele pela necessidade física. Agora eu vou jogar, vou levar ele para um lugar alto. E aí eu vou citar a Bíblia. Porque eu sei a Bíblia, então eu vou citar ele. Vamos ver se ele cai nessa. E humanamente falando, você pensa. Cara, pensa aqui, vamos imaginar, usa a imaginação santa. Eu estou aqui em cima, tá? Imagina que é um lugar muito alto. Se alguém chega para mim, que eu sei que está me tentando e fala, pula daí. Eu vou pular? Não. Pensa que é um lugar muito alto, tá? Era 200 foot ou feet? Feet. Não sei quanto que dá em metros quadrados. Faz a conta alguém aí para mim. E o diabo diz para ele, pula. Cara, essa era uma tentação fácil de vencer, não era? Não era? Só fala não. A não ser que você seja o Jasper. Né? Cadê o Jasper? Está aqui ou está tomando café? Está tomando café. Jasper, aventureiro, ele gosta de pular. Você tem noção que ele dirige daqui? Olha lá, ó. Chegou na hora certa. É uma pessoa aventureira. Ele chega daqui, dirige, não sei quanto tempo. Chega lá, paga um cara, o cara sobe com o helicóptero lá e ele pula, porque ele gosta de adrenalina. A não ser que você goste de adrenalina e seja igual o Jasper, mas ele tem paraquedas, gente. Jesus não tinha paraquedas aqui, não. Cara, você é muito aventureiro, viu? Parabéns, eu te abençoe. Os anjos estão trabalhando bastante, viu? Para manter você safe. Ó, Salmo 91 está aí, ó. Mas, no caso de Jesus, não. Ele estava citando a palavra distorcida. Vocês vão ver que a palavra estava distorcida. Então, você pensa. Nós precisamos entender que o diabo falou para ele não era sobre o pulo, mas era sobre o penhasco. Ele estava dizendo, se você é sobre Jesus, se você é Jesus mesmo, se você é o Messias, eu te desafio a provar que você é mesmo quem você diz que você é. Sabe que quando nós vemos vários exemplos da palavra de Deus em que o diabo desafia a identidade de homens que foram separados por Deus. Noé, o Senhor chamou ele para construir a arca. Ele se posicionou sobre o dilúvio. Ele enfrentou a oposição. Abraão se posicionou para ser o quê? Pai de multidões. Enfrentou a oposição. Moisés abriu o mar vermelho. Não enfrentou ou não enfrentou oposições? Davi para matar o gigante Golias. É o ardido, né, Lu? O ardido tentando. Mas o diabo não tem criatividade. Todos enfrentam desafios. Não se sinta menos por você estar no deserto, porque todos enfrentamos, inclusive Jesus. Mas, pastor, o diabo estava lendo a Bíblia, ele sabia o versículo ali, ó. Vamos ler o Salmos 91? O diabo é tão sem criatividade, ele conhece a Bíblia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, lembra no começo que eu falei que você convidou Jesus para entrar no seu coração, você entende sobre a Trindade, etc, etc, e a Bíblia é um guia para você? Você precisa conhecer o seu guia. Você precisa conhecer instruções. Mas isso não deve ser algo pesado. Isso não deve te causar frustração por não conhecer. Mas você tem que começar hoje. Abre lá a sua Bíblia. Começa por João. Eu falo sempre para as pessoas que estão perto de mim. Lê João. Fala do amor. João tem referências de Gênesis até o Apocalipse. Ele é uma linguagem tranquila, mas você precisa conhecer sobre o Deus que você serve. Isso é o que ele deixou para nós. Se até o diabo, que é o diabo, conhece a Bíblia, como é que os filhos de Deus não conhecem a Bíblia? Só que o diabo conhece a Bíblia e ele distorce a palavra de Deus. Porque a maneira com que o diabo usa a Bíblia não é para salvar.
não é para consolar, não é para edificar a sua vida. O diabo não sabe sobre exegese e sobre hermenêutica. O carisma vai estudar. Então, se você não sabe o que é carisma também, e se você é carismático, vocês vão ter aula disso. A partir de agosto, nós teremos as novas turmas e nós vamos ter também o segundo ano, que são 6 meses. Então, você precisa saber. São ferramentas para você contextualizar e interpretar o que a palavra de Deus está dizendo. Porque tem algumas coisas que são realmente difíceis. Mas deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo pode te ajudar. E você vai entender. A palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. Porque ele é um acusador. Mas a palavra de Deus da boca de Deus é vida. Ela é verdade. Ela é vida. Ela é saúde para nós. E nós precisamos nos alimentar dela. E sabe o que existe de errado aqui? Jesus sabia? Vamos ler lá. Salmos 91. Colocou lá, querido? Esse povo é maravilhoso. Olha lá. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Não foi esse o texto que ele citou mesmo? Para que o protejam em todos os seus caminhos. Fale comigo. Em todos os seus caminhos. Continua. Com as mãos segurarão para que não tropece em alguma pedra. Sabe que o diabo omitiu? Ele não sabe fazer interpretação. Ele não colocou em todos os seus caminhos. E Jesus sabia disso, porque Jesus conhecia a palavra. E naquela época ele não tinha celular, não. Ele não tinha biblinha, o manuscrito ali com ele, não. Ele estava no deserto. Você acha que ele tinha alguma cola ali para ele? Ele conhecia a palavra. Guardei a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não peque contra ti. Sabe que ele distorce. Só que Deus tem apenas compromisso conosco quando estamos nos caminhos dele, quando estamos na vontade dele. Por isso que Jesus não se jogou. Jesus sabia que aquela não era a vontade do Pai. Jesus sabia que aquilo que o diabo estava propondo era uma mentira, era uma omissão. Satanás queria que Jesus exercitasse presunção e arrogância ao invés da fé. Queria causar insegurança em Jesus. Mas você não é o Filho de Deus? Por que você não manda, então, os anjos trabalharem ao seu favor? Porque aquilo não era a vontade de Deus. E Jesus sabia daquilo. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para você. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque o diabo vem para te acusar. Ele vem para falar. Colocar inseguranças sobre você. Outra coisa, Deus diz, antes de eu te levar para um novo nível, um novo milagre, para a súplica que você tem pedido, para o seu documento sair, para você alcançar a sua casa, para você se casar, para você ter o emprego dos sonhos, eu tenho que ter certeza que a motivação no seu coração não está em provar o seu valor para ninguém. Seja essa pessoa, Satanás, pessoas ao seu redor ou a você mesmo. A grande questão do deserto é Deus provar o seu coração. Deus está falando, eu tenho que trabalhar no seu coração para entender, para saber que a motivação não está em mostrar para os outros. Não será aprovado por homens, mas será aprovado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se respeito terreno significa tanto para a sua vida, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque você está mais preocupado com o que os outros pensam sobre você, com a maneira com que os outros veem você, com o que os outros estão falando de você, quando na verdade você deveria estar preocupado com o que o Deus diz sobre você, como Deus pensa ao seu respeito e como Deus quer te levar para o próximo nível. Não deixe que a insegurança impeça você de viver aquilo. Deus diz, a minha opinião sobre você é o que importa. Feche os seus ouvidos para o que as outras pessoas têm a dizer. Quando você sabe quem você é, você não está preocupado com o que os outros pensam sobre você. Mas nós estamos na igreja, vamos dizer a verdade? Nós temos falado a verdade aqui. A gente se preocupa com o que os outros pensam, né? Pensa eu na minha história lá, quando eu era criança. Por que aqui uma criança vai lá, pega o patinete, pula, nem sabe o que está fazendo? Pelo mesmo motivo que hoje um adulto vai lá, compra um carro e não consegue quitar a dívida, porque ele quer ter status.
Porque uma criança pega o seu patinete e vai lá e pula. Pelo mesmo motivo que você corre de relacionamento em relacionamento, tentando preencher um vazio e provar para os outros que você vai se casar, que você é feliz, quando na verdade existe um buraco que só Deus pode preencher na sua vida. Por que uma criança vai lá e pega e pula do patinete sem saber muito bem o que está fazendo? Pelo mesmo motivo que você pega o seu celular, posta uma foto no story lendo a Bíblia porque você quer um like do seu pastor que ele te segue nas redes sociais. Porque você quer mostrar para os outros uma coisa que você não é. Porque você está preocupado com a opinião alheia sobre você. Eu sou preocupado como eu sou visto pelas pessoas. O que você tem a provar para os outros? Quem muito quer provar-se para os outros, na verdade está enganando a si mesmo porque não sabe quem é. Não sabe o seu valor. E se você estiver paralisado pelo que as pessoas pensam sobre você, você não vai ter a habilidade de seguir o plano que Deus tem para a sua vida, nem de alcançar o propósito que o Senhor já tem designado para você. Se você estiver paralisado pelo que as pessoas pensam sobre você, você não tem a habilidade de seguir aquilo que Deus já planejou para a sua vida. Deixa eu contar mais uma história para você. Sabe que quando eu e o Lucas casamos, 13 anos atrás, Lucas não tinha noção do ministério dele. Mas ele sabia de uma coisa. Não quero ser pastor. Ele falava para o meu sogro, não, pastor, não. Só que desde pequeno, existe uma palavra sobre a vida do Lucas. Deus sempre falava, ele aceitou Jesus com 6 anos de idade, gente. Aceitou Jesus, dançava na igreja, eu tenho provas. Companhia Aba era o nome, com a camisetinha. Gente, coisa mais linda. Não é porque meu marido não, mas é coisa muito fofa. E Deus sempre falava uma coisa sobre ele, que ele seria como José. É forte, igreja. E aí nós casamos 13 anos atrás, e ele dizia, cara, não sei o que Deus tem para mim ministerialmente. Eu faço qualquer coisa para você, Deus, mas eu não quero ser pastor, não. Eu fico aqui na igreja local, eu sirvo, ajudo meu pai. E aí os anos foram passando e nós passamos por muitos desertos. Muitos. Não fique preocupado com quantos desertos você passa, não. Quanto mais desertos você passa, você é aprovado. Você passa por deserto, você é aprovado. Passa para deserto, é aprovado. E o nível de relacionamento com o Senhor vai aumentando e você vai subindo de nível nele. Não porque você quer se aparecer para os outros, mas porque você quer ser aprovado por Ele. Amém? E nós passamos por muitos desertos aí, no casamento, financeiro. Gente, a gente passou muito perrengue financeiro. E a gente tinha, né? Mas era para pagar, a gente estudou muito. Então, assim, os 6 primeiros anos a gente estudou muito perrengue, área familiar. E a gente não sabia o que seria de nós ministerialmente. Mas a gente amava servir na igreja, o Lucas servia no louvor. A gente lavava calçada, ajudava nossos sogros, a gente amava. Estava na igreja sempre, igual aqui, nada mudou. E 2016, o Senhor nos soprou para cá, para os Estados Unidos. E aí, antes de virmos para cá, um missionário foi lá. Eu nem lembro o nome do missionário, aquele da camiseta. Foi um missionário lá, você lembra dele? Você que convidou. Era a igreja do meu sogro, gente, que está aqui. E aí o missionário chegou, acabou o culto, domingo de noite. O missionário chega para o Lucas e falou assim, mas o que você quer ser? E aí, de repente, a vida do Lucas passou assim, ó. Sabe aquele coisa de filme? E aí ele olhou para o missionário e falou assim, eu quero ser pastor. Nem ele acreditou na palavra que saiu da boca dele, porque ele falava que era a única coisa que ele não queria ser, era pastor. E aí eu escutei aquilo e falei, é o quê? What? E aí a gente achou que quando viesse essa consciência e ele saísse da boca dele que ele ia ser pastor, as coisas iam acontecer, porque a gente acha que é assim, né? Não. A gente veio aqui para os Estados Unidos, chegamos, servimos numa igreja, trabalhamos na igreja. Noah nasceu, voltamos para o Brasil, continuamos servindo na igreja, parecia que nada acontecesse. Nada acontecia. E continuamos passando por desertos, vieram propostas e a gente não sentia paz. Não sentia paz. Até que 2019, depois de muitas inseguranças, a nossa segurança se encaixou, se encontrou numa palavra de Deus.
da palavra que saiu da boca de Deus, que Ele teria um propósito para nós aqui. Então nós largamos tudo e viemos para cá. Debaixo de outra visão ministerial, passamos pandemia aqui, outro deserto. Gente, são muitos testemunhos. Mas quando nós chegamos aqui, muitas pessoas, inclusive da nossa família, falavam para a gente: o que vocês estão fazendo aí? Vocês têm tudo aqui no Brasil. Por que vocês estão nos Estados Unidos? Por que vocês largaram tudo, largaram trabalho, largaram casa, largaram carro, largaram roupa, né? Ficou roupa, ficou tudo. Minha mãe e minha sogra desfizeram. Venderam, deram, doaram. Ficou tudo para trás. Mas nós sabíamos que a nossa segurança estava da palavra que saiu da boca de Deus. Mas desde então a gente não tinha visto a palavra desde pequenininho dele, que seria como José. José não era pastor, mas José governava sobre tudo. José tinha influência sobre tudo. Onde José pisava, existia prosperidade. E hoje nós temos visto. Você tem visto na vida do seu pastor? Tudo que ele toca, prospera. Essa igreja vai fazer 2 anos. Não é pela força dele, é pela unção de Deus. Palavra liberada da boca dele, apropriada do posicionamento que nós temos visto. Unção de José sobre ele. Esse é só o começo. O Senhor tem liberado palavras, mas sempre baseado nisso. Então, você tem que ter segurança naquilo que Deus diz sobre você. E deixa eu falar uma coisa com amor e carinho que o Senhor trouxe no meu coração para eu compartilhar com você. Não fica triste não quando você olha para o seu pastor e você vê ele com alguma coisa de marca. Porque eu sei que vocês falam uns para os outros. Eu sei que vocês comentam: olha lá o tênis do pastor, que legal. Nossa, esse tênis é muito caro. Sou pastora aqui da igreja. Sou esposa dele. E eu conheço o coração dele. Não existe pecado em você usar coisas de marca. Deixa eu falar com muito amor aqui. Exortação, mas em amor. Olha só. Não tem pecado. Não é pecado usar coisa de marca. Não é pecado usar coisa cara. A maioria das coisas de marca e cara que você vê ele usando foram presentes. Sabe por que Deus presenteia ele? Porque sabe que o coração dele não está nas coisas, está em servir o reino. As pessoas não sabem que a unção de José está sobre ele e ele prospera em tudo que ele faz. Inclusive, ganhando as coisas. E agora ele está conquistando outras coisas. Logo nós vamos contar o testemunho da nossa casa. Mas você não tem que ficar com inveja. Não tem que ficar comentando: olha lá o tênis do pastor, olha lá a roupa de marca que o pastor está usando. Não. O nome disso é inveja. Você fica comentando porque você não tem. Coloca o seu coração no lugar certo e você vai ter. Porque o seu pai ama dar agrados para os seus filhos. O seu pai ama presentear. E a unção que você honra, presta atenção aqui, A unção que você honra é a unção que você usufrui. Se você é pastoreada por ele, que existe a unção de José sobre ele, você vai usufruir da unção que está sobre ele também. Então, se tudo o que ele toca prospera, você vai ser próspero também. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando: pega a sua bênção aí. Se você precisa de saúde, receba saúde. Se você precisa de provisão financeira, receba. Se você precisa de portas abertas, documento aberto, receba. Isso é prosperidade. Viver a plenitude daquilo que Deus já separou para os seus filhos. Mas você precisa estar seguro da palavra que sai da boca do seu pai. Pare de ficar provando e sendo inseguro com o que os outros falam. Querido, se você está nesse meio que as pessoas estão falando mal do seu pastor, sai desse meio. Repreende a pessoa, é o seu papel. Fala assim: por que você está na igreja então? Se você está falando mal desse pastor, vai para outra igreja. Você está contaminando um ambiente que é sagrado, que é puro. Eu não estou falando que nós somos perfeitos. Estou falando que nossos olhos estão em Jesus, nosso coração está alinhado com Jesus. Pare de ficar se contaminando, amém? Dei um grande loop aqui, mas o Senhor pediu.
Amém? Se você precisa da aprovação de todo mundo para tomar decisões da sua vida, você nunca vai provar das grandes coisas que Deus tem para você. E se você não tem uma identidade firmada, você vai acreditar em qualquer coisa que os outros digam. Porque você não sabe quem você é, então você aceita qualquer coisa que digam sobre você. Se Jesus não soubesse de quem ele era filho, ele ia aceitar as palavras de Satanás e ia se jogar. Já imaginou? Agora eu vou falar para você o que você é. E você vai recebendo. Feche seu olho aí, abre sua mão. Eu vou falar para você o que você é. Porque se a sua identidade está firmada, você entende quem você é, você não tem insegurança. Você é nova criatura. 2 Crônicas 5:17. Você é criado em justiça e santidade. Efésios 4:24. Você é filho, cordeiro de Deus. Romanos 8:16. Você é rei e sacerdote. Apocalipse 5:19. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Crônicas 5:12. Você é abençoado em todas as coisas. E aonde você coloca a mão prospera. Deuteronômio 8:28. Você é santificado em Cristo. 1 Coríntios 1:2. Você é mais que vencedor. Romanos 8:37. Você é sal e luz do mundo. Sim, Mateus 5:13-14. Você é geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Você é morada de um Deus vivo. Efésios 2:22. Você é santuário de Deus na terra. 1 Coríntios 3:16. Você é forte. Salmos 28:7. Maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Você é amado por Deus. Romanos 1:7. Você é perdoado, livre de condenação. Romanos 8:1. Você é livre do domínio do pecado. Romanos 6:14. Você é livre de toda maldição. Gálatas 3:13. Você é livre do poder do diabo. Colossenses 1:13. Você é curado. Receba a sua cura. Existe unção de cura aqui. 1 Pedro 2:24. Você é guardado pelos anjos de Deus. Salmos 34:7. Eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia! Aleluia! Você está pronto para ser promovido? Você vai ser testado, mas você vai vencer. E deixa eu finalizar dizendo ali o terceiro ponto. Versículos 8. O diabo levou a Jesus num monte muito alto, mostrou as riquezas, os reinos, o esplendor. Disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse, retire-se. Está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Jesus foi testado também pela sua autopercepção, por quem ele servia. Jesus não bate boca com o diabo. Ele poderia ter dito, sim, eu sou filho. Mas ele só ficou falando, porque está escrito. Porque está escrito, lutas você vai ganhar com a palavra de Deus. Liberando a palavra de Deus. Se você está se sentindo fraco, você vai falar, eu sou forte. Eu vou mandar isso aqui para você. Se você quiser, me procure no final do culto. Todas as afirmações que nós fizemos hoje. Satanás tenta oferecer a Jesus algo que nem era dele. Olha como ele é um mentiroso. Ele é um enganador. Ele não tem criatividade nenhuma. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprender com Satanás. Ele não desiste. Sabia que Satanás pode ensinar isso pra gente? Ele sabe que ele é um derrotado. Gente, presta atenção. Satanás não tem nem a chave do inferno. Você tem noção? Tiraram dele. Sabe quem tirou? O nosso Deus. O Deus que a gente serve. Yes, aplauda mesmo. Ele é tão tinhoso. Vou falar, a minha cunhada que fala, tinhoso. A Lu fala ardido. Ele é tão sem graça que ele fica oferecendo algo que nem é dele para Jesus. E Jesus já sabia que aquilo era dele. Você tem noção? Mas deixa eu falar o que Deus colocou no meu coração aqui. Deus já liberou coisas específicas para você. Só que você tem dado ouvidos ao diabo para você criar atalhos e conseguir. Quantas pessoas nós vemos, o Senhor já falou, liberarei documentos sobre você. Mas as pessoas ficam pegando atalhos, eu vou casar. Vou casar aqui com essa pessoa que é americana, vai me dar o documento. E o resultado disso é o quê? Famílias destruídas, vivendo mentiras, vivendo sendo perseguidos, vivendo coisas horríveis. É culpa do diabo ou é culpa sua?
Preste atenção. O diabo não tem nada. Se posicione diante de quem você é. Coloque o seu coração no lugar certo. Nós temos na Bíblia exemplo de Jacó e Esaú. Pela necessidade, perdeu a primogenitura. Pela necessidade, temos nos vendido. Jesus sabia quem ele era. E ele sabia quem era o Deus que ele servia. Nós precisamos ser como Jesus. Alimentemos-nos da palavra que sai da boca dele. Vamos deixar toda insegurança de lado. Toda sombra de mentira e dúvida caia por terra em nome de Jesus. E precisamos saber em quem nossa identidade está firmada. Você vai passar por esse deserto. Existe glória no deserto. Existe honra. Existe galardão dos céus para a sua vida. Vamos levantar? O final do texto vai dizer: os anjos vieram e o serviam. Depois de uma privação, 40 dias, 40 noites. Depois da provação, depois da glória, vem o fruto, vem a aprovação, vem a promoção. Podemos passar por provas. E tudo isso serve para sermos aprovados. Vamos ler juntos Tiago 1:12. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Eu não sei você, mas eu receberei a coroa da vida, porque eu chegarei diante do meu Deus e Ele vai falar: eu conheço você e eu dar-lhe-ei a coroa da vida, a coroa que já está separada, porque você é um filho amado, filho aprovado, filho escolhido, filho ungido e filho que fará diferença. Oh, eu sinto o poder de Deus aqui, querido. Aleluia. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, querido. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Você vai fechar os seus olhos para que nada e nem ninguém te distraia. Eu creio que essa palavra falou no seu coração. E agora, coloque sua mão no seu peito assim. Eu quero que você repita comigo a oração mais importante desta manhã. Deus conhece o seu coração. Nós vamos fazer essa oração confessando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como aquele que nos guia, como aquele que nos ajudará a atravessar esse deserto. Então eu quero que você repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus que veio em carne neste mundo, sofreu tentações, passou por provas e lutas, mas decidiu morrer, derramar sangue na cruz, para que hoje eu pudesse viver. E eu, que um dia me afastei dos seus caminhos, eu converto meus caminhos novamente ao Senhor. Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, faça morada em mim, que eu viva conforme o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, sua mão no coração. Eu vou contar até 3, querido. E se essa é a primeira vez que você fez essa oração,
você vai erguer uma de suas mãos. E se você está voltando aos caminhos do Senhor, quando eu contar até 3 também você vai erguer as suas mãos. Mas eu quero que você saiba, você não está erguendo as mãos para mim, para a pastora Letícia, pastor Lucas, para a Lagoinha. Você está em fé, erguendo as mãos para o Senhor, o reconhecendo. E neste momento também quero falar com quem está online nos acompanhando. Se você fez essa oração também pela primeira vez, ou se você está retornando aos caminhos do nosso Pai, escreva aí nos comentários, #EuDecido por Jesus. Os nossos moderadores estarão entrando em contato com você, orando por você também. Mas nós não queremos que você se distraia neste momento, essa é a oração mais importante. E nós que estamos aqui neste ambiente, aqui presencial, eu vou contar até 3. Eu quero muito te conhecer e te dar um abraço, querido. Porque existe festa no céu neste momento. Então nós vamos contar até 3. Levante a sua mão o mais alto que você puder. O mais alto, eu quero te conhecer, amém? 1, 2, 3. Levante a sua mão. Levante a sua mão, eu quero ver você, eu quero te conhecer. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos, querido. Em nome de Jesus, o mais alto que você puder, eu quero conhecer você, eu quero te abraçar. Eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho aqui. Existe uma igreja que quer orar por você, que quer impulsionar você a viver o novo de Deus. Vou me estender mais uma vez no meu convite. Erga sua mão mais alta, eu quero te conhecer, querido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar mais um pouquinho. Aleluia. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ler o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa manhã maravilhosa, onde o Senhor falou poderosamente sobre os nossos corações, Pai. Que as nossas motivações estejam no lugar certo, Jesus. Que o nosso coração esteja alinhado contigo. Que nós possamos entender que esse deserto que estamos passando vai nos levar a um próximo nível, a uma próxima fase, Jesus. Que o Senhor nos ajude a enfrentar, que nós possamos guardar a sua palavra no nosso coração, cuidarmos do que nos alimentamos, Senhor, cuidar daquilo que ingerimos. Também podemos ter segurança no Senhor e podemos ter entendimento de quem nós somos em Ti. Se revela a nós poderosamente, Senhor. Queremos ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor. Leva-nos a águas mais profundas, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a semana de cada irmão que está aqui. Declaramos uma semana de vitória, uma semana poderosa, uma semana de provisão, semana onde a graça do Senhor será manifesta sobre a vida de cada um aqui. Eu declaro saúde, cura, liberação do céu, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, querido, aplauda Jesus. Que você viva a melhor semana da sua vida. Que você saiba que você é amado, está guardado pelo sangue de Jesus, amém? Não se esqueça da nossa feijoada. E às 7 horas temos um novo encontro marcado aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus.